Show. E nós vamos poder falar um pouquinho aqui, em rápidos minutos aí, sobre disciplina. É algo que, durante o meu tempo de vida, eu acredito que eu fui sendo lapidado sobre esse tema, mesmo que não fosse proposital. Quando eu recebi o convite, nós tiramos ali um período, já há algum tempo atrás, para poder falar sobre esse projeto, sobre a ideia, e nasceu todo esse contexto, nome, tudo que nós estamos fazendo aqui hoje. O pastor Kennedy falou, olha, você vai falar sobre disciplina. E ele não perguntou se eu tinha habilidade para falar de disciplina. Ele olhou para o que eu vivia e falou, você vai falar sobre disciplina. E eu fiquei pensando depois sobre os temas que tem para ser dito, para ser expresso, para ser exposto aqui, e vi como isso é proposital. Porque, de fato, se eu analisar o contexto aqui, até o dia de hoje, foram todos em torno da disciplina. Disciplina é um tema muito, hoje, nos dias atuais, né, se transformou em um grande jargão, e a verdade é que muita gente ainda se perde no que de fato é disciplina. A disciplina ela não está embasada sobre a idade, sobre o padrão de vida, sobre o modelo de vida, sobre quem você é, sobre o que você representa. A disciplina está entranhada sobre aquilo que reflete os seus resultados. E eu acredito que, como disse, a maioria aqui já me conhece, se não todos, e eu também os conheço. E eu trouxe aqui um momento aqui para nós podermos ser mais práticos, mais diretos, alguns slides daquilo que nós vamos aprender, ou pelo menos compartilhar juntos nessa manhã. Agradecer ao pastor Kennedy por esse convite, por essa disposição em lidar com homens, em falar de temas tão relevantes com aqueles que de fato mudam a sociedade, com aqueles que de fato têm sobre as mãos o fardo de fazer tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Você, como homem, é responsável pelo sucesso ou fracasso da sua família. Você, como homem, é responsável pelo sucesso ou fracasso da sociedade que você convive, do meio, do ambiente que você convive. O sucesso ou o fracasso, se você olhar para o lado, é responsabilidade sua. Talvez as pessoas olham para o seu estágio e começam a decifrar tantas coisas ruins que acontecem comigo, parece que todo mundo só cai sobre as minhas costas, tudo aquilo que a minha família passa de dificuldade, tudo aquilo que eu não consigo conquistar, todos os projetos que são frustrados, tudo isso parece que é o mundo que se voltou contra mim. Na verdade, é responsabilidade sua. E aí eu quero começar mostrando um pouco sobre quem eu sou, porque eu sei que muitos aqui me conhecem ou pelo lado profissional, ou pelo lado religioso, ou pelo lado esportista, ou apenas como um amigo, né? Mas eu me chamo Eudson Marcos, sou casado com a Lúria, sou pai da Zoe. A Zoe é uma figura que tem gente que conhece, mais pessoas que conhecem a Zoe do que eu. Eu falo da Zoe e as pessoas conhecem a Zoe, eu não conheço tanto não. Sou crente na DCN, e quando a gente fala de crente da Assembleia de Deus, é bom deixar isso como uma marca, porque nós, assembleanos, temos uma certa marca, uma marca que vem da história, e isso não se difere de outras denominações, mas o assembleano ele é conhecido por algumas personalidades. Sou crente da Assembleia de Deus, sou engenheiro civil, e Deus me deu a graça de ser ali o condutor, enquanto ele orienta, da Jasp Construtora, Incorporadora. Sou esportista entusiasta. Por que eu coloquei esses três tópicos? Porque a gente vai falar sobre família, a gente vai falar sobre profissionalismo, a gente vai falar sobre saúde, sobre bem-estar e sobre qualidade de vida. Vamos lá? Taylor. O pastor está chamando ele de Ítalo. O senhor chama o rapaz do LED? Não é Taylor. O que é disciplina? Alguém aqui que se considera disciplinado pode manifestar com a mão? Ou ninguém? Disciplinado. O que é disciplina? Disciplina, o Taylor vai me ajudar, eu classifiquei como uma semente diária que gera o fruto que você alimenta.
Parece complexo, mas eu vou aprofundar mais um pouco. Disciplina é o reflexo daquilo que você está fazendo todos os dias. Disciplina é aquilo que você está vivendo hoje. Disciplina é o que as pessoas olham para você e te classificam como tal. Com exceção das calúnias, obviamente. Mas aquilo que as pessoas enxergam em você é disciplina. Então eu volto à pergunta: quem que é disciplinado? Melhorou. Se a disciplina é aquilo que transforma o quê? A semente no fruto, e o fruto é o que nós alimentamos diariamente, eu posso dizer que a disciplina é o que reflete através dos meus resultados. Logo, eu posso afirmar que os seus resultados são consequências da sua disciplina. Então eu digo que todos vocês são disciplinados. Talvez, e aí há uma grande acepção, você é disciplinado para o que não é bom. Talvez você é disciplinadamente bom em fazer coisas erradas. Porque fazer coisa errada todos os dias é um hábito de fazer coisa errada e o hábito gera disciplina. Então é possível que nós tenhamos disciplina ruim. Eu vou ser bem breve nas palavras, mas eu prometo... Eu só prometo ser breve, eu não prometo massagear o ego de ninguém, até porque nós somos todos homens. Todos nós aqui somos disciplinados. Quer um exemplo? O corpo que você tem é exatamente o corpo que você merece. O que você tem na conta bancária é exatamente o que você merece. Você vive dentro da sua casa com a sua esposa e os seus filhos é exatamente o que você merece. Por quê? Porque é a consequência fazendo todos os dias. Se você está fazendo coisas erradas todos os dias, você está colhendo frutos ruins todos os dias. Portanto, o que eu quero que vocês entendam aqui não é uma parte técnica de falar o que é a disciplina do esporte. Acordar de manhã, beber água com limão, com água com limão e açafrão. Isso daí é coisas que vêm no pós. É depois que você cria o hábito de fazer as coisas certas. Mas você precisa entender que para você fazer as coisas certas, você precisa primeiro mudar alguma coisa que está na sua mente. Porque quando você muda a sua mente, você muda os seus comportamentos. E quando você muda os seus comportamentos, você muda os seus resultados. Portanto, nós, nessa manhã, se precisar, sobre essa palestra, sair daqui com uma única coisa, eu espero que você saiba que você é disciplinado. E de que você tem colhido exatamente os frutos que você merece. Cabe a você mudar a sua mentalidade. Mudar os seus hábitos. E colher frutos diferentes. Albert Einstein falou uma frase que eu acredito que todos aqui já ouviu. É uma imbecilidade a gente querer colher resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Portanto, se alguma coisa pode ficar gravado na sua mente, é que para você colher resultados diferentes, você precisa começar a ter hábitos novos. É sobre isso que nós vamos falar. A verdade sobre a disciplina. Ninguém é disciplinado em tudo. Quando a gente fala sobre disciplina, dá a entender que a pessoa disciplinada é aquela que tem a saúde em dia, que tem a família em dia, que tem o lado espiritual em dia, que tem a vida como que numa cena de filme toda controlada e tudo indo bem. Só que isso não é a verdade. Porque se a gente pegar para grandes empresários, homens que estão no topo da cadeia econômica a nível mundial, se você analisar e começar a analisar a vida deles, e eu tenho o hábito de fazer isso, porque mais do que o que as pessoas falam, eu acho que como elas vivem é importante para eu saber. Se você pegar os homens que estão no topo da cadeia econômica,
eles chegaram no topo da cadeia econômica, conquistaram grandes faturas de dinheiro, porque eles entregaram tudo que tinha para entregar no estudo, eles entregaram tudo que tinha para entregar no trabalho, eles entregaram tudo que tinha para entregar na dedicação, fizeram tudo que tinha que fazer conforme o figurino manda, mais um pouco. Só que eles negligenciaram a saúde, negligenciaram a família, negligenciaram o espiritual. E se você começar a analisar a vida dele a fundo, você vai ver que alguma área está desbalanceada. Então eu posso dizer que o Elon Musk é um cara disciplinado? Com certeza, todos nós somos. Mas ele é disciplinado em tudo? Jamais. Porque com certeza, alguns casamentos ele já teve. Se ele já teve mais de um casamento, significa que a vida dele familiar é desbalanceada. Então ele é exemplo para mim seguir como disciplina em tudo? Não. Porque, afinal de contas, ninguém consegue ser plenamente disciplinado em tudo. A nossa vida ela é composta de fases e etapas. E dentre quais nós precisamos aplicar energia durante um período. É necessário dar atenção adequada para aquilo que eu quero que desenvolva. Então, se eu quero ser bem-sucedido profissionalmente, é normal que eu passe noites em claro, que eu passe dias de angústia, que eu passe momentos de tristeza, que eu passe aflição, que eu tenho que fazer o que ninguém faz, que eu tenho que acordar no horário que ninguém acorda, que eu tenho que ler o que ninguém leu, que eu tenho que entregar e dedicar o meu trabalho. Eu vou ser bem-sucedido. Não tem outro caminho. Se você fizer recorrentemente aquilo que precisa ser feito, você vai alcançar o resultado naquilo. Eu vou ser bem-sucedido. Em contrapartida, isso precisa ter uma data. Eu vou fazer até alcançar isso, para que você não comece a negligenciar outras áreas que são plenamente importantes. Portanto, se você quer ser bem-sucedido no seu negócio, aplique energia, entenda do seu negócio, faça acontecer, mas saiba que enquanto você está aplicando a sua energia ali, a sua família com certeza está precisando de você. O seu reduto de amizade, de relacionamento, está precisando de você. A igreja que você serve, se todos aqui servem em uma igreja, ela está precisando de você. Então tenha tempo. Eu vou dedicar, mas eu vou dedicar durante um período. Qual período? Talvez seja 1 ano, 2 anos. Só tome cuidado. Tenha atenção para aquilo que está sendo negligenciado. Segundo, o que você planta hoje, você colhe amanhã. Quando eu digo que todos nós somos disciplinados, e eu digo que o corpo que você tem é o corpo que você merece, é porque você está sendo disciplinado em ter uma alimentação ruim. Se você é disciplinado em alimentar ruim, ter hábitos ruins no que diz respeito à sua saúde, você está plantando uma saúde ruim. Não tem outra fórmula. Se tem uma coisa que é cravado, é a lei da semeadura. Planta, você colhe. Se você planta uma alimentação ruim, você vai colher uma saúde ruim. Se você planta um relacionamento rude dentro de casa, você vai colher um casamento ruim. Se você planta um sentimento de que não gosta de lidar com pessoas, naquilo que você está com a missão de executar, você vai colher relacionamentos ruins. Não tem outra coisa. Quando eu digo sobre os frutos que eu colho, é muito sério. Porque quando eu falo para as pessoas que eu não me preocupo com a alimentação, em consequência eu não me preocupo com o corpo que eu tenho, porque eu, afinal de contas, eu sou bom em outras áreas, eu estou transmitindo uma mensagem para as pessoas que eu digo mais amar, que é a minha família. Se você olhar para dentro da sua casa, será que as pessoas que você diz que mais ama na terra estão seguindo os atos que você pratica todos os dias? Com certeza. Com toda certeza. E se você tomar consciência de que o que você está fazendo não é bom e não vai produzir frutos bons,
você vai começar a entender que isso vai além de você. Porque aquilo que você está demonstrando para o seu filho, para a sua filha, vai se tornar também cultura e hábito na vida dela, na vida dele. Logo, se você tem uma alimentação ruim, se orgulha disso, o seu filho vai ter uma alimentação ruim e vai ter uma saúde ruim. Você sabia que a Bíblia é cravada em dizer que nem todas as mortes são propósito de Deus? Tem muitos pastores aqui, talvez eu tome um puxão depois. Mas a Bíblia fala que nem todas as mortes são propósito de Deus, porque é normal você chegar num velório ou em um período de luto e as pessoas dizem, quando chega a hora não tem jeito, quando chama a senha não tem jeito, tem. Nem toda morte é da vontade de Deus. Eclesiastes 7:17 fala, por que morrerias antes do tempo? Por que morrerias antes do tempo? O que faz você morrer todos os dias? Sua saúde. A sua alimentação ruim está colocando em xeque aquilo que você coloca diante de Deus. Você quer viver a prosperidade de Deus, mas não quer fazer a sua parte como homem. Não quer plantar os frutos bons como homem. E o pior, está comprometendo a família. Porque atrás de você vem o filho, vem a filha, vem a esposa, vem o sobrinho, vem o neto. Todo mundo com a morte precoce. Por consequência de quem? De você. Percebe como isso é sério? É amplo. Nós temos nas nossas mãos a capacidade de viver Salmos 28, de ter a longevidade, sentar à mesa com os filhos dos nossos filhos e poder dar orientação para eles. Ou nós podemos também viver Eclesiastes 7:17, morrer antes do tempo. E tudo isso em consequência do que nós plantamos hoje. Terceira, a disciplina gera dor, positiva ou negativa. Não existe conto de fada. Mudança de hábito gera dor. Mudar por si só, ela gera dor. Você está fazendo um exercício na academia ali, está doendo o músculo, ele quando está crescendo, está doendo. É uma dor positiva ou dor negativa? É melhor a dor da perca ou a dor do ganho? Nós podemos ter a disciplina positiva ou a disciplina negativa. O fato é que você e eu somos disciplinados. Por exemplo, quando a gente fala de alimentação, a gente pensa que tem que cortar tudo que não pode aí, açúcar e viver e tal. Eu sou confessamente chocolatra. Eu gosto muito de chocolate. E gosto do chocolate no pior período dele, que é a noite. Que é onde causa mais problema no sangue e todas as consequências. Em contrapartida, o que eu faço? Eu tento substituir a quantidade. Eu não elimino, mas eu substituo a quantidade por aquilo que eu considero ser saudável. Eu fui no nutricionista e falei para ela, eu não consigo parar de chocolate porque eu não quero. Não quero parar de comer chocolate, eu gosto. Ela falou, então eu vou te passar algumas coisas, alguma receita, você vai comer X, verdura, Y, num período de 2 horas, 1 hora depois, e ela vai dar um efeito reverso, vai eliminar a consequência pejorativa, ruim. Existem meios da gente fazer aquilo que a gente faz sabendo que não é 100% bom, mas de forma com que a gente equilibre, cause um controle, gere um equilíbrio na coisa. Então a gente precisa entender que a disciplina positiva, ela vai me gerar ganhos inigualáveis. Dentro da minha casa, no meio da minha família, dos meus negócios, no meu reduto, no meu relacionamento, na igreja que eu convivo, em todas as áreas. Em contrapartida, a negativa, que não é só alimentação, também vai gerar consequências. Porque quando você negligencia, não, eu me alimento bem, mas eu não pratico nenhum tipo de atividade. Eu sou confessadamente um sedentário e se orgulha disso. Você está se orgulhando de dizer que com as suas próprias mãos você está provocando a sua morte precoce.
E eu já vi, em determinados cenários, homens dizer assim, para mim, se hoje estava bem. E aí usa o texto de Paulo para justificar. Paulo estava dizendo, morrer em Cristo é ganho. Porque ele estava plenamente exercendo tudo aquilo que Deus falou para ele exercer. Agora nós somos meros mortais, estamos exercendo tudo aquilo que Deus falou? Será que nós estamos cumprindo exatamente aquilo que Deus determinou sobre a nossa vida? Sobre aquilo que Ele espera de nós? Para poder dizer assim, para mim eu posso morrer amanhã. Quando eu digo e negligencio isso, eu estou sendo minimamente irresponsável e inconsequente com as pessoas que precisam de mim. A sua família precisa de você. Isso não é utopia. O seu reduto, a sociedade que você convive precisa de você. As pessoas que trabalham com você precisam de você. As pessoas que você tem relação de liderança precisam de você. E elas precisam olhar para você e dizer com que aquilo que você faz gera frutos positivos para ela. Então, comece a pensar sobre isso. Aquilo que você está fazendo está transmitindo uma mensagem para as pessoas que estão à sua volta. E essa mensagem vai reverberar. Imagine o legado que você está construindo quando você negligencia sua vida a ponto de dizer eu posso morrer amanhã, está tudo bem. Quando tem muitas pessoas que deveriam ser impactadas por aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Vamos lá. Essa é a verdade sobre a disciplina. E para a gente pensar sobre isso e sobre a forma da gente começar de algum jeito uma mudança, qual que é a chave principal para a gente entender? É a gente pensar nos motivos. E aqui eu me divirjo um pouco dos grandes coaches, dos grandes nomes que palestram no Brasil. E eu abro um parênteses aqui até para dizer que eu não sou palestrante, mais ou menos eu prego e, na verdade, Deus me deu o dom só de contar histórias. Mas eu entrar aqui depois, porque existem o multifacetado, o multiprofissional, o multipai, e eu vi hoje que existe o Paulinho. Subir aqui depois do Paulinho, que tem experiência com tanta coisa, não é fácil, é uma missão quase que impossível. Mas eu me divirjo um pouco desses grandes nomes, desses grandes players aí que falam sobre, porque ou eles, para eles exaltar a disciplina, eles menosprezam a motivação. E os que exaltam a motivação menosprezam a disciplina. E aí eu não consigo entender a lógica. Porque eu olho para a minha vida e eu vejo que o que me fez ter uma disciplina positiva, relativamente positiva, foi exatamente os motivos que eu tive para agir. Ou seja, a minha motivação me gerou a ter uma disciplina. Eu não consigo entre as duas, entre a disciplina e a motivação. Eu acredito que os seus motivos, e eu já te dei alguns aqui, podem produzir um hábito que, em consequência, vai se tornar indisciplina. E os frutos que você está alimentando todos os dias vão ser frutos bons, produtivos. Portanto, existem, ao meu ver, alguns pontos, existem N's, mas eu classifiquei em 3 pontos. Profissional. Qual é o seu motivo profissional? Na empresa que você trabalha, no foco que você tem, no objetivo que você quer alcançar, naquilo que você quer conquistar, porque através dos méritos profissionais é que se conquista a vida financeira. E dentro da prosperidade tem uma área financeira que é extremamente importante. Porque a gente às vezes entendeu e por algum motivo, em algum momento, confundiu de que para fazer uma coisa, a outra tinha que ser negligenciada. Para eu ter dinheiro, eu precisava entregar tudo que eu tenho em algum ofício. Ou eu precisava sair exatamente de tudo aquilo de um ofício para poder ganhar dinheiro. E uma não se convergia com a outra, errado. Afinal de contas, se a gente for olhar para o âmbito da sociedade, é interessante, é benéfico, é da vontade de Deus que nós prosperamos financeiramente.
Porque quando você prospera financeiramente, com disciplinas positivas, você pode ser amplificado. Aquilo que Deus coloca sobre você, o seu ponto de vista, aquilo que você coloca de energia positiva, pode ser potencializado. E aí tem uma verdade que alguém diz, que o dinheiro ele não muda ninguém, ele só revela o que está no coração. É verdade. E se você tiver consciência do que nós estamos tratando aqui, quanto mais você tiver, mais você vai aplicar na sua vida, na sua casa, na sua família, e mais resultado você vai ver nas pessoas que estão à sua volta. Você consegue ajudar alguém se você não tem? Quando você vai voar no avião, entre as coisas que eles falam ali da máscara, o que eles falam? Primeiro coloque, se cair a máscara para presurização, coloque em você e depois ajude o outro a colocar se ele não conseguir. Porque adianta você estar lá sem ar e tentar ajudar o outro? Adianta você querer ser bênção na vida de alguém, ajudar alguém a comprar uma casa, ajudar alguém a prosperar, se você não tem dinheiro? É do interesse da sociedade, de Deus e de tudo aquilo que é positivo, de que eu e que você ganhe dinheiro, prospere. É interessante que homens conscientes sejam os mais altos, ocupem os mais altos escalões da sociedade. Porque quanto mais nós temos para oferecer, mais nós recebemos para compartilhar. É meio complexo isso, mas é uma verdade. Não faz sentido, pelo menos na minha cabeça, apesar de existir, não faz sentido Deus entregar tanta coisa para alguém, para ela armazenar e guardar tudo para dentro dela. Tudo para ela. Quanto mais eu recebo, mais a capacidade de compartilhar aumenta. Quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. Nem está nesse tópico, mas você quer uma dica para poder prosperar com dinheiro? Oferta. Compartilha. Quanto mais você compartilha, mais você está mandando uma mensagem. Se eu tiver, eu entrego. Se eu tiver, eu entrego. Se eu tiver, eu entrego. Mais você recebe. Mais você recebe. Quanto mais você compartilha, mais potencial de receber você tem. Isso é uma regra clara. Qual outro motivo que eu tenho para agir? Familiar. Se eu olhar para a minha família e ver a minha família passar dificuldade, e ver o meu filho ou minha filha pedir alguma coisa que eu não tenho condição de dar, e aqui eu não estou falando mais de dinheiro. Se eu olhar para meu filho e minha filha e ele querer entrar, nadar no mar, e eu não conseguir entrar no mar para nadar, porque não é porque não sabe nadar, é porque não tem saúde para isso. Se o meu filho me chamar para ir a um parque e brincar com ele lá, eu não tenho saúde para isso. Adianta você ser próspero financeiramente, se você não tem condição alguma de poder usufruir daquilo que você conquistou? Quando eu olho para a minha base familiar, eu entendo que eu tenho que agir de forma minimamente prudente para que eles possam ser beneficiados. Terceiro tópico, espiritual. Quando eu negligencio o meu espiritual, eu não sei se todos aqui têm uma fé confessa. Quando eu negligencio o meu espiritual, eu estou assumindo, veja bem, eu estou assumindo a responsabilidade de cuidar 100% da minha vida com as minhas próprias mãos. É como se um carro que foi desenvolvido por um engenheiro mecânico, a média de um desenvolvimento de um carro, não sei se todos aqui sabem, por um engenheiro mecânico é de 15 anos para poder desenvolver um carro. Depois ele é nada. É como se um carro que levou 15 anos para poder ser desenvolvido por um engenheiro que conhece cada parafuso, que conhece cada peça, que conhece cada função daquele lugar, chegasse no momento e desse uma de Transformers. Eu agora tenho vida própria, não preciso mais. Não preciso de mecânico. Não preciso de manutenção. Eu sei o que eu faço. Assumir para si a responsabilidade de cuidar de tudo a partir daquele momento, sem manual e sem o Criador.
Quando eu negligencio o espiritual, eu estou tirando o guarda-chuva da bênção. Estou tirando o guarda-chuva da proteção. Porque quando nós praticamos recorrentemente a disciplina positiva, nós vamos começar a ter hábitos, nós vamos começar a ter resultados positivos. Só que todos os homens, em algum momento da vida, carecem de um milagre. Tem coisas que não vão estar sob o seu domínio, sob o seu controle e sob nada que você faz. Você pode ter a disciplina mais... bons hábitos, boa alimentação, praticar atividade física, ter uma saúde inigualável, que em algum momento você vai se deparar com a situação em que você vê, essa eu não sei o que fazer. E isso a gente chama de milagre. Quando você negligencia o seu espiritual, você está assumindo para si todas as responsabilidades. Quer viver sozinho? Quer viver sem uma opção de ajudas? Quer viver sem pedir, sem ter para quem chegar e recorrer? Então viva sem negligenciando o seu espiritual. Mas se não, se você quer em algum momento, principalmente empresários, aqui é um evento Life Man que fala sobre a vida do homem e vai ter temas voltados para empreendedorismo. Se você que é empresário, que atua no nicho de lidar com pessoas, de lidar com pressão, com processos, que acorda todos os dias com uma folha de pagamento gigantesca, não sabe como é que vai pagar, se você negligencia o seu espiritual, você está falando, eu sou o cara, não preciso de segunda opção. Mas se você voltar suas atenções para isso, nesse momento em que você se deparar com a situação que você não vê saída, você tem a quem recorrer. Sendo ele o engenheiro que fez tudo, existe sempre uma solução. É possível. Todas as coisas têm um caminho, têm uma solução. Só que está nas mãos do engenheiro. São as 3 bases que geram motivos para agir. Próximo, Taylor. Você não vence pelo que gosta de fazer. Você não vai vencer comendo chocolate demasiadamente. Você não vai vencer se orgulhando de fazer coisas erradas, por mais que na sua consciência ainda hoje você faz certo. Mas se você parar nesse momento e refletir sobre o que você realmente está fazendo, sobre o que você realmente tem colhido como resultado, seja na saúde, seja na família, seja no âmbito profissional, se você parar para refletir, você vai ver que você tem praticado mais coisas que te geram prazer do que as que não geram. É normal. Nós tendenciamos a fazer isso. Afinal de contas, ninguém gosta de sofrer. Mas nós vencemos pelo que nós não gostamos de fazer. Próximo, Taylor. Dicas práticas. Meu objetivo era te chamar a sua atenção. Te colocar numa situação de reflexão. Para que você consiga entender que não adianta eu vir aqui e falar para você acordar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, correr, andar de bicicleta, nadar, ir para academia, praticar alguma arte marcial. Não adianta eu falar tudo isso se você não mudar a sua mentalidade. Primeiro você precisa entender que você tem motivos mais do que suficientes para agir. E quando você age, você se torna dependente daquele hábito que você agiu. Porque, afinal de contas, quando você começa a correr, dói. Dói tudo. Você não consegue correr 100 metros no primeiro dia. Você vai correr 100 metros, na sua cabeça, quando você vai sair de casa, você fala, moleza, hoje eu vou 10 quilômetros, fácil. Quando chega em 50 metros, dói o joelho, dói a panturrilha, dói a coxa, dói a quadril, dói tudo. Aí o que normalmente a gente faz? Porque o cérebro vai mandar uma mensagem, doeu. Se doeu é ruim, não faz isso. Aí o que normalmente a gente faz? Amanhã eu vou só caminhar. Vou correr não, porque se tem de correr dá trabalho demais. Aí você vai caminhar, mas a dor tá lá. 2 dias depois é o dia que mais dói. Doeu. O que você vai fazer?
Não, hoje eu não vou não, porque tá doendo. Amanhã já não vai, daqui a pouco tem um ano. Aí você fala, nossa, comecei a correr um dia. Você vai conversar com alguém que corre? Não, comecei a correr há uns 10 anos atrás, mas não consegui não. Qual é a dica? Foi 100 metros, não conseguiu, foi só 50, então vai aos 50, no outro dia vai 50 de novo. Não deu certo, vai caminhando. O seu corpo vai começar a se adaptar com aquilo. Dica, um ritual diário. Quando eu, por exemplo, eu comecei a correr em 2015. Quando eu começo a correr em 2015, doeu até a alma, até o olho de piscar no outro dia estava doendo. Falei, misericórdia, por que eu fui inventar de fazer isso? Aí eu voltei no outro dia. Aí eu coloquei um fone de ouvido e comecei a ouvir música. Aí enquanto eu ouvia a música, eu ia refletir sobre o que tinha passado durante o dia. Pô, que legal. Aí passou um tempo, veio os podcasts. Aí eu comecei a ouvir podcasts. Enquanto eu estava correndo, eu estava ouvindo alguém falando alguma coisa que fazia sentido para mim. Caramba, eu vivi isso hoje. Alguém falou exatamente isso para mim hoje. Eu passei por isso hoje, ontem, algum dia. Ou então você ouviu alguma coisa que o cara falava, uma dica, uma sacada, e você colocava em prática no outro dia e via que dava certo. Porra, que negócio legal. Vou fazer de novo. Vou de novo. E eu comecei a ir todos os dias. Aí comecei a correr 1 quilômetro. Voltava andando, consegui voltar correndo. Aí depois eu consegui voltar até a metade correndo. Aí daqui a pouco eu consegui voltar os 2 quilômetros correndo. Aí eu falei, vou tentar um pouquinho mais. Vou tentar um pouquinho mais. E fui tentando um pouquinho mais. Hoje, se eu passar 5 dias sem correr, o meu corpo me cobra. Eu fico estressado. Parece que não tem para onde sair. Eu tenho raiva até de mim. Criei um motivo, eu preciso correr. Eu não corro só para a saúde, eu não corro só para o físico. Eu corro porque eu preciso correr. Para minha saúde mental, é o momento que eu reflito. É o momento que eu estou com um problema sério acontecendo, eu estou com uma música, alguma coisa aqui no ouvido, e eu começo a ter direções, eu tenho opções. Quantas vezes eu tomei decisões na empresa correndo? Porque enquanto eu estava correndo, meu cérebro estava tendo capacidade de raciocínio lógico. Porque enquanto você está numa pressão emocional do dia, da pressão dali das pessoas, da resposta que você tem que dar, você não consegue processar. E correndo isso te capacita, porque o seu corpo está sendo estressado, o cérebro está numa luta constante com o corpo. E eu passei a entender que correr, para mim, é necessário hoje. Eu corro, eu preciso correr. Principalmente nos... Tem dia que eu saio para correr no último. Porque eu queria mais. Não vou parar. Cria hábitos. Não, eu na academia. Ah, eu vou ficar levantando aquele negócio. Contrata um personal. O cara vai ficar no seu pé enchendo o seu saco. Faz isso. Você tem que fazer assim. Vamos, mais uma. Aí você dá no 5, quer parar. Não, você vai mais uma. Você consegue. Vai ficar enchendo o saco. Eu odeio personal. Vai ficar enchendo o saco. Mas você vai estar lá fazendo o que precisa fazer. É uma dor positiva, é uma dor boa. Vai gerar frutos bons. Não, eu não gosto de correr, não gosto de academia. Compra uma bicicleta, vai lá no Rebinho. Compra uma bicicleta. Vai pedalar. Entra no meio do mato, coloca um fone de ouvido, entra no meio do mato e vai andar 50 quilômetros. Você vê se você não vai voltar melhor. A dor produtiva, a dor benéfica, ela dói enquanto você está praticando o exercício, mas ela te dá uma sensação de prazer inexplicável no depois. É inexplicável, é só quem pratica atividade física que consegue entender a grandeza do que é você estressar o seu corpo. Depois você fala, caramba, eu vou de novo. Vale a pena. Por que você acha que o Ebinho pega um grupo aqui e anda 500 quilômetros aí de bicicleta? Dói muito, não dói, Ebinho? É difícil. Mas quando você chega aqui, não dá uma sensação de prazer? Não é um desafio que vale a pena? Dor produtiva. Quando você está praticando, dói mesmo. Eu inventei, o ano passado, de entrar num grupo aí de uns malucos para treinar triatlo. 3 exercícios simultâneos durante uma prova. Vai nadando, pedalando e correndo. Não fiz a prova ainda não consegui não. Mas entrei nesse grupo.
No treino, o primeiro simulado que a gente fez era curto, era 10% do que de fato é o Ironman. Eu falei, misericórdia, por que eu inventei uma coisa dessa na minha vida? As minhas pernas, eu estava terminando a corrida, eu já não estava conseguindo ficar em pé. Depois que terminou, eu olhei no relógio, quase 3.000 calorias. 3.000 calorias eu tinha perdido. E aí minhas pernas doendo, eu fui fazer um churrasco ali, eu fui, caramba, que sensação, é inexplicável. Falei, vou de novo. Quase morro no segundo. Depois do terceiro. Tive que dar uma trégua em função de uma lesão no ombro. Mas esse ano a gente já precisamos voltar. É prazeroso. E enquanto você está ali, você está pensando, o cérebro está toda hora falando assim, vai parar, você precisa parar. Você não consegue mais não. E aí a gente vai olhar para a nossa vida, quantas situações a gente passa na vida que todas as situações estão dizendo para você, você precisa parar. Você não consegue ir. Daqui você não vai mais avançar. E aí você consegue, não, eu vou mais um pouquinho. Eu vou mais um pouquinho. Não, eu vim aqui para fazer isso, eu vou mais um pouquinho. É igual na corrida. Eu vou mais um pouco. Aí você consegue, você começa a colocar metas. Sai daqui, não, eu vou até aquele poste ali. Aí você chega no poste, eu vou até aquele outro lá agora. E aí você vai indo, você consegue dar um próximo passo. E aí você traz isso para sua vida quando chega a situações difíceis. Quando a coisa explode dentro da sua casa, você pensa assim, não tem mais o que fazer, eu vou acabar com essa mulher, que mulher chata, meu Deus do céu. Aí você vai olhar para aqui, se você vai largar, não, você não pode largar, então o que você tem que fazer? Ir mais um pouquinho. Mudar o seu hábito. É possível. Você vai conseguir, é só você querer. Não, eu vou tentar mais um pouquinho. Você vai conseguir sair daqui e correr 42 quilômetros? Não vai. Mas você consegue correr 100 metros, se você quiser. Você consegue pedalar 10 quilômetros, se você quiser. Você consegue fazer 30 minutos de academia, se você quiser. E isso não é vaidade, não é para ter um físico bem definido, não. Isso é para você olhar para o outro lado e falar assim, se meu filho quiser que eu entre num parque com ele, que eu brinque, que eu nade, que eu faça alguma coisa, eu tenho saúde física para isso. Se Deus me prosperar e me enriquecer, eu tenho que conhecer o mundo inteiro. Se Deus me entregar pessoas para eu cuidar, eu vou entrar com tudo e vou fazer com que a alta performance motiva eles. Porque quem tem empresa, quem lida com sabe o quão é difícil. Todos os dias você precisa lidar com a motivação na vida de alguém. E às vezes você está destruído. E se você levar a sua murmuração, se você levar a sua reclamação, se você levar o seu pejorativo, sua equipe destrói, seu negócio fecha. Você precisa chegar bem. E se você tem hábitos que fazem você se sentir mal todos os dias, você não vai conseguir levar uma alta performance para eles. Consequência, vai ter um negócio fechado, falido, fracassado. Tenha motivos, esses são os motivos. Recompensas pequenas. É o que eu falei sobre os prazeres. Se a gente começa a recompensar, pô, eu vou correr, vou perder umas calorias ali, mas tem umas calorias que eu posso ganhar boa depois no churrasquinho e tal. Top, eu gosto de correr e comer um cupim depois. Eu já corro já pensando no cupim. Quando eu tô chegando nos 3, 4 quilômetros ali, eu já tô macho, o cupim agora vai... Tenha recompensas pequenas, porque essas recompensas vão fazer sentido para você voltar e fazer de novo. Reforce o seu porquê. Um dia um psicólogo falou para mim, parece muito bobo, mas crie o hábito, se você não tem, e eu já tinha, de colocar uma foto na sua mesa de trabalho, de colocar um símbolo, de colocar alguma coisa. Às vezes, nós, crentes, cristãos, a gente é muito contra a simbologia, né, misticismo e tal. Mas se a gente for olhar o pé da letra na Bíblia, tem muitos símbolos, muita simbologia. Cria o hábito, às vezes, de colocar alguma coisa que represente algo que você, ao olhar, você lembre do seu motivo. Por isso que a gente, às vezes, na nossa mesa de trabalho, a gente coloca a foto da família, alguma. Você olha e reforça o seu motivo. Por que você está fazendo o que está fazendo do jeito que você está fazendo todos os dias? Por quê? Eu não tenho mais tempo para entrar nisso, mas fica essa pergunta aí. Próximo. Uma principal dica para você sair daqui e mudar de fato é olhar para o seu reduto, para o ambiente que você está inserido.
Esse ambiente aqui, ele é proposital, para você sair daqui melhor. Esse ambiente aqui, ele te condiciona a sair refletindo. E uma das suas reflexões vai ser: quem são as pessoas que estão sentando à minha mesa? Porque as pessoas que sentam à sua mesa são as pessoas que você está semeando na vida delas. Em contrapartida, elas estão semeando na sua vida. Nós vivemos complexos, difíceis, é verdade. Se eu for parar para sentar na mesa, o Samuel, o maior empresário da região, se a gente parar para sentar na mesa dele e ele for falar das dificuldades dele de negócio mental para suportar. Porque eu imagino a pressão que ele passa e a dimensão, quando eu comparo com a minha, fica desregular. Você sentar na mesa todos os dias com uma pessoa para ela falar das dificuldades dela para você. Faça isso com o terapeuta. O bip ali é que acabou, pastor? O bip é porque acabou o tempo ou não? Né? Agora você imagina você todos os dias estar com pessoas que só reclamam. Todos os dias você está com alguém que vem com a notícia da televisão. Problemas está para todo mundo. Está para todo mundo. Se nós fizermos uma mesa redonda, nós saímos daqui amanhã de noite. Todo mundo tem um problema sério para contar. E nós temos que lidar com eles, lógico. Agora vamos olhar para quem nós estamos abrindo. Ou quem nós estamos absolvendo. Porque nós somos a semente que está regando esse solo. E nós somos o solo que essas sementes estão regando. Cuidado com as pessoas que estão sentando à sua mesa. Essas pessoas podem estar direcionando você para o abismo. E quando você sai de perto de certas pessoas, você não está sendo egoísta. Mas essa pessoa teve comigo tantos anos, me ajudou tanto. Reconheça. Seja leal. Mas se afaste. Tiago Brunet usa uma analogia interessante por construção civil, que é a minha área. Que quem faz uma casa grande, o cara faz uma casa de 10 milhões de reais. Durante a construção da casa, tem lá dentro andaimes, tem tábuas, tem prego, tem parafuso. Qual é o futuro que você vai alcançar? De olhar as pessoas que estão à sua volta hoje. E para você chegar perto de pessoas, eu já me perguntei muito sobre isso. Pô, se eu preciso mudar o ambiente, do lado de pessoas que já alcançaram aquilo que eu desejo alcançar, que são referências para aquilo que eu quero viver, mas eu não tenho nada a oferecer para essas pessoas, como que eu chego perto dessas pessoas? E aí tem algumas dicas. Você nunca vai conseguir ter acesso, ter relacionamento com alguém que está em um nível acima do que você considera estar o seu, sem você ser interessante. Portanto, se o seu objetivo é chegar perto de alguém intelectual, o que você precisa fazer? Estudar. Não adianta você sair daqui, eu vou agora procurar o contato lá na TS com o Paulinho e vou sentar na mesa dele porque eu quero também abrir uma contabilidade. Não vai adiantar. O que você sabe falar sobre contabilidade? Seu tempo? O que você sabe falar sobre contabilidade? Nada. Então, abrindo um parênteses aqui, a Bíblia, que é o nosso manual de vida, a Bíblia diz: vedes um homem perito nas suas ações ou no seu ofício, entre o que ele será posto? Entre reis. E a Bíblia mesmo fala: não ficará entre a plebe. A Bíblia está dizendo que se eu quero sentar na mesa de pessoas relevantes, eu preciso ser minimamente perito em alguma área. Você vai ser interessante quando você dominar um assunto. Quando você souber de uma determinada coisa a ponto de poder dar aula sobre aquilo, você vai ser automaticamente convidado para estar na mesa de pessoas das quais você quer. E aí o seu ciclo de relacionamento muda. Então qual é a dica? Se você quer estar no estágio em que você olha para as pessoas que estão à sua volta, essas pessoas não têm nada a te agregar, a te oferecer, então comece a se preparar em um determinado assunto. Aquilo que você é bom em fazer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você quer fazer, se prepare, se qualifique, torne-se perito. Porque aí você vai ser interessante.
Ninguém que é bem sucedido quer ficar do lado de pessoas que não têm nada a oferecer. E não é nem dinheiro, é intelectual. Não adianta. Essa é uma regra clara do jogo. Extraia o que é bom das pessoas. Não critique o que você não concorda. Tem gente chata pra caramba. Não vai ficar em relacionamento nenhum, porque todas as vezes que vai chegar perto de alguém, vai começar a dar sugestões na vida do outro. Às vezes você não concorda, fica quieto. Não, mas é meu amigo. Se é seu amigo e ele te deu liberdade, então você deu o conselho. Mas não seja taxativo naquilo, fica chato. Você não vai conseguir ficar em um ambiente, ter bons relacionamentos, se você se tornar um chato. Um problema de quando as pessoas estão se tornando perito, porque quem já é perito, não tem esse tipo de problema. Mas quem está no processo de se tornar perito, tem um problema muito sério, que é ser chato. Por quê? É natural, a pessoa está aprendendo, ela quer falar. Só que hoje nós temos mecanismos para poder exercitar isso, que é a internet, que é os núcleos de relacionamento que a igreja promove, que o seu bairro promove, que essas reuniões existem. Aí você faz uma roda com pessoas e vai ensinar. Mas não fica do lado de uma pessoa querendo ter amizade dela, sendo chato. Pô, eu comecei a correr, então eu quero que todo mundo corra, e se o cara que não corre, ele é chato. Não. Opa, é uma honra. Gente, vocês estão gostando? Eu lembrei que o Tim falou aqui, só para tomar uma água. Fui caminhar essa semana, até gravei um story, rapaz. Estou caminhando na avenida lá, passou um homem que eu nunca vi. Vamos, gordinho, corre! Rapaz, eu falei, é Satanás. Aí, pastor, eu continuei correndo, né? Passou um irmão trabalhando, né? Vindo pegar. Pastor, o senhor tá morto demais, pastor, você é, rapaz. Aí não, aí saiu aquele povo no Firefox lá da 21. Aí, na minha cabeça, eu falei, eu vou correr para não passar vergonha, né? Na hora, o Espírito Santo falou comigo, anda no seu limite. Meu joelho tá doendo, eu tô com outro jeito, eu sei disso. Ele tá falando que eu tô apoiando. Eu te encontro, eu vou no trotezinho, tá passando vergonha, eu tô com o ciático arrebentado, segundo o meu limite. Aí eu falei, vou correr, que esse povo começou a correr, né? Rapaz, quando pensa que não, lá vem outro. Pastor, tá feio? Eu falei, que isso, meu Deus do céu? Esse povo correndo, só o senhor devagarzinho desse jeito, eu falei, ó, Satanás, só pode. E o Eugênio falou uma coisa, que às vezes eu vejo muita gente que é amigo meu dando uma no monjaro. Aí eu fui em Goiânia agora, um amigo meu falou assim, você tá muito feio, você tem que tomar monjaro. Eu falei, o que é isso, meu Deus do céu, monjaro, né? É monjaro. Aí ele falou assim, se uma pessoa tal, tá fazendo um evento de o corpo fala, as pessoas não vão dar credibilidade em gordo. Eu saí de lá e o gordinho falou uma coisa, quem emagrece geralmente você quer fazer o quê? O outro gordinho emagrecer também. Era só você tomar uma água, viu? Desculpa, Deus. Pastor, é uma honra o senhor aqui. E quando passar mandando correndo, vai ler a Bíblia, irmão. Mas é isso. Às vezes, quando a gente está num processo de se tornar perito ou de praticar alguma coisa, a gente quer que todo mundo pratique. Quando a coisa é boa e você sabe levar essa mensagem, é muito bom. É muito bom. Seja exemplo. Existe uma frase que todos conhecem, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Independente da sua fé, da sua religião, você é o livro que as pessoas estão lendo. Se você quer que as pessoas da sua casa, do seu reduto, da sua família, pratiquem, façam a mesma coisa que você, é só você fazer isso recorrentemente. E hoje nós temos ainda a ferramenta que ajuda muito, que é a rede social, né? E a rede social ajuda. Muita gente é chato em dizer, mas o cara só fica postando, só posta e não faz. O ato da pessoa colocar na cabeça que ela tem que postar todos os dias faz com que ela gere um compromisso com ela mesma de fazer. Logo, ela cria um hábito e o hábito gera disciplina. É bom. Então, crie o hábito de fazer, de postar. E qual que é o resultado que nós vamos ter se a gente seguir pelo menos 50% desses princípios que eu trouxe? Nós vamos ter clareza de vida. Nós vamos ter força mental, resiliência, resistência, persistência. São coisas que estão faltando em muitos homens. A gente vê homens assim, cabisbaixo, destruído, e é normal porque a gente tem dias assim, só que nesses momentos é que entra a força mental. Força mental não é você brigar com o seu próprio eu e falar, não, eu tenho que ir mais um pouco, eu vou absorver. Não. Às vezes é você procurar uma orientação. Sentar numa mesa pastoral, sentar na mesa com um terapeuta, falar dos seus problemas, expor, conhecer. Porque quando você se conhece, você começa a entender o porquê você faz do jeito que você faz. Eu fiz um processo, faço recorrentemente um processo terapêutico,
que não tem nada a ver com tratamento de problema psicológico, terapêutico, para entender personalidade humana. E quando eu entendo quem eu sou ou como eu ajo, eu começo a controlar as minhas reações. Eu comecei a fazer por questão de eu ser muito nervoso. Eu era muito reativo, as pessoas chegavam para mim, já confrontavam, via alguma coisa, subia na hora, a raiva, a resposta vinha na ponta da língua. Hoje não, eu já sei como é a minha personalidade. Eu mudo isso? Não mudo, mas eu controlo. Então a gente começa a ter força mental, e força mental não é assumir coisas que você não precisa assumir, você pode compartilhar com as pessoas certas. E aí você vai ter consistência, qualidade de vida, nessas 3 áreas que nós trazemos aqui, profissional, familiar e espiritual, vai te gerar qualidade de vida. Você não vai ser um próspero sem poder usufruir da sua prosperidade. Você não vai ter saúde sem ter recurso financeiro. Mas você também não vai ter recurso financeiro sem ter saúde. Você não vai ter saúde e recurso financeiro sem ter família. Eu vi agora recentemente um dono da Jaguar, o cara que fundou uma empresa multibilionária, uma coisa de louco, com um patrimônio de 605 milhões de reais. Ele morreu agora, recentemente. Sabe para quem ele deixou o patrimônio? Para um cachorro e um mordomo. 650 milhões de reais. Para um cachorro e um mordomo. Pensa a vida desgraçada que esse cara tinha. De viver, ter um patrimônio, construir coisas multibilionárias e não ter ninguém para compartilhar com ele. Não ter uma família. Não ter um legado, não ter uma genética na terra. Isso é triste. Ah, mas o cara pode ter sido feliz. Duvido. Miserável. Só tinha dinheiro. Deixar um cachorro com 300 milhões de reais. Pelo amor de Deus, que pet shop que vai cuidar disso. Tem um monte de gente abrindo pet shop para cuidar do cachorro. Não faz sentido. São coisas que, dentro daquilo que eu trouxe aqui, e eu sei que poderia ter sido uma pessoa com muito mais gabarito, com muito mais qualificação e com muito mais autoridade para falar sobre isso, mas eu tentei trazer para você um choque de realidade, para trazer você à reflexão e você entender que você é disciplinado. De qualquer forma, você é disciplinado. Só que talvez a sua disciplina é para coisas que estão gerando resultados ruins. E aí você vai ter uma prosperidade que embasa todas as áreas. No começo, pode passar, Taylor. Uma frase do Joel J que eu gosto bastante. Vencer o jogo errado é perder. O cara da Jaguar que eu acabei de dar exemplo. Venceu o jogo do negócio, do business. Na minha concepção, talvez eu esteja errado, perdeu. Morreu sem legado. Morreu sem família. Morreu sem genética. Provavelmente todas as amizades que tinha era de interesse naquilo que ele tinha. Vencer o jogo errado é perder. Cuidado. Cuidado com o jogo que você tem considerado correto. Porque talvez você está perdendo a sua saúde. Está perdendo a sua família. Está perdendo os seus negócios. Está perdendo a capacidade de ser alguém que impacta positivamente a sociedade. Próximo. Preciso fechar. No começo eu perguntei o que é disciplina, e a disciplina é aquilo que transforma. Nós vimos, transforma o quê? A disciplina é aquilo que transforma homens comuns em um esposo melhor, em um pai melhor, em um cristão melhor. A disciplina, portanto, é aquilo que transforma homens comuns em homens extraordinários. Espero que os senhores tenham gostado, aprendido, e fica meu agradecimento por esse momento. Legal. Pegou o chicote do pai de Paulinho. Rapaz. Do cabide. Chiquinho do cabide. Rapaz. Deus amigos. Gente, vocês foram abençoados até aqui? Nós vamos ter o intervalo do almoço agora, mas o senhor Muti quer fazer um agradecimento aqui especial.